noite. Hoje vamos para a nossa segunda aula. Hoje vamos trabalhar com o gênero notícia. Estão nessa aula eu, a professora Ana e a professora Sandra. Então, vamos começar. Notícia. O objetivo geral da aula é identificar em notícias as informações do slide, o fato central e as suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. Objetivo específico: levar o aluno a identificar elementos estruturais de uma notícia, compreender e distinguir fato de opinião, refletir sobre a confiabilidade das informações em decorrência da proliferação de fake news, e identificar recursos responsáveis pela credibilidade da notícia e de outros gêneros jornalísticos. Conceito: o principal objetivo da notícia é informar o leitor sobre um acontecimento. A notícia é um gênero jornalístico que apresenta como objetivo geral informar. Para tanto, trata-se de um texto informativo, geralmente sem teor opinativo. A linguagem das notícias, de modo geral, é formal, direta e impessoal. Porém, a linguagem pode ser adaptada, a depender do assunto que está sendo tratado. Uma notícia sobre política ou economia, por exemplo, tem a tendência de ser muito mais formal do que uma notícia que trate de esportes ou celebridades. Uma das principais características do tipo textual notícia é a imparcialidade. Os autores que produzem uma notícia devem utilizar palavras e expressões neutras para não induzir o leitor a se posicionar contra ou favorável a determinado assunto. Estrutura da notícia. Então, temos o título, que tem por objetivo cativar o leitor para a leitura da notícia. O slide, que é a parte inicial, corresponde ao primeiro parágrafo. Responde às perguntas que a maioria das pessoas coloca quando se quer informar um assunto. E o corpo é o desenvolvimento do texto que deverá explicar por que razão se deu o acontecimento e descrever como ocorreram os fatos. Agora vamos juntos ler uma notícia. Observe que o título é escrito em uma fonte de tamanho maior, em negrito, dando destaque à notícia. A área queimada no Pantanal em 2020 supera em 10 vezes a área de vegetação natural perdida em 18 anos. Entre 2000 e 2018, IBGE estimou em 2,1 mil quilômetros quadrados a área devastada no Pantanal, que era o bioma mais preservado do país. Já em 2020, pesquisadores estimam a perda de pelo menos 23 mil quilômetros quadrados consumidos pelo fogo. Agora vamos ler o texto da notícia. Os incêndios que atingem o Pantanal já consumiram pelo menos 10 vezes mais áreas de vegetação que em 18 anos de devastação. O bioma já registra, este ano, o maior número de focos de incêndio da história. Dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que, entre 2000 e 2018, o Pantanal perdeu cerca de 2,1 mil quilômetros quadrados de área nativa. Já em 2020, conforme os dados mais recentes divulgados por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal,
INPP, e da Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, o bioma já viu cerca de 23 mil quilômetros quadrados serem consumidos pelas chamas. Então, essa notícia está disponível neste site que está embaixo aqui do g1.com. Atividade 1. Leia o título da notícia e responda. A área queimada no Pantanal em 2020 supera em 10 vezes a área de vegetação natural perdida em 18 anos. A partir da leitura do título, que fato originou essa notícia? Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem e fazerem a resposta de vocês no caderno. Lembrando que a resposta sempre inicia com letra maiúscula. Vamos à nossa resposta, então. É o grande número de queimadas no Pantanal. Atividade 2. Agora vamos pensar juntos. O que chama atenção no título da notícia? Novamente, eu vou te dar um minutinho para a resposta. Vamos à nossa resposta, então. A relação da área queimada em 2020 está relacionada a uma perda de vegetação referente a 18 anos. Agora temos o nosso quiz. Leia o trecho da notícia e depois responda. Somente nos 23 primeiros dias de setembro, o Pantanal já registrou 6.048 pontos de queimada. Trata-se do maior número mensal de focos de incêndio em toda a série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, iniciada em 1998. Até então, o recorde mensal havia sido em agosto de 2005, quando foram registrados 5.993 focos de incêndio no bioma. Agora, quem vai dar continuidade ao nosso quiz é a professora Sandra com a pergunta 1. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade à aula aqui. Pergunta 1. O trecho acima se refere a um fato ou uma opinião? Justifique sua resposta. Vamos dar um minutinho para vocês pensarem e responderem. Bom, resposta, pessoal. O trecho acima se refere a um fato que vem acontecendo no Pantanal no ano de 2020, com grande número de focos de queimada. Pergunta número 2. Qual o sentido da palavra bioma usada no texto? Um minutinho para a resposta.
Resposta correta. A palavra bioma foi usada para se referir ao tipo de unidade biológica de um determinado local. Atividade 3. Observe a estrutura da notícia e responda. A área queimada no Pantanal em 2020 supera em 10 vezes a área de vegetação natural perdida em 18 anos. Entre 2000 e 2018, o IBGE estima em 2,1 mil quilômetros quadrados a área devastada no Pantanal, que era o bioma mais preservado do país. Já em 2020, pesquisadores estimam a perda de pelo menos 2,3 mil quilômetros quadrados consumido pelo fogo. Vamos a uma perguntinha para vocês. Qual a função do slide nesta notícia em relação ao título? A. Letra A. Ilustrar a notícia. Letra B. Complementar a informação. Letra C. Mostrar a opinião do autor. Ou letra D. Questionar o leitor. Um minutinho para vocês darem a resposta. Olá, pessoal. Resposta correta, letra B. Complementar a informação. Agora vamos ler outra notícia. Com recorde de queimada no Pantanal, Bolsonaro diz que o Brasil está de parabéns na preservação do meio ambiente. Na quarta-feira, 16, um grupo de 8 países enviou uma carta ao governo brasileiro afirmando que o desmatamento pode prejudicar as compras de produtos brasileiros. Na quarta-feira, 16, um grupo composto por Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Itália, Noruega e Reino Unido enviou uma carta ao governo brasileiro dizendo que a alta no desmatamento dificultava investimentos e transações comerciais de empresas desses países com o Brasil. Na quarta-feira, ao chegar ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro já havia feito críticas aos comentários fora do país sobre o aumento das queimadas no país. Segundo ele, as críticas internacionais são desproporcionais e existem. Críticas desproporcionais à Amazônia e ao Pantanal. A Califórnia está ardendo em fogo, a África tem mais foco que o Brasil, afirmou o presidente. Vamos para a atividade. Atividade 4. A partir da leitura do título, que fato originou esta notícia? Um minutinho para vocês pensarem e responderem. Resposta. O discurso do presidente ao dizer que o Brasil está de parabéns na questão da preservação ambiental quando o país vive uma queimada histórica no Pantanal. Atividade 5.
Leia o trecho da notícia e responda. Existem críticas desproporcionais à Amazônia e ao Pantanal. A Califórnia está ardendo em fogo. A África tem mais foco que o Brasil. O trecho acima refere-se a um fato ou uma opinião? Justifique sua resposta. Tempo para a resposta. Podem pensar um minutinho. Resposta, pessoal. O trecho se refere à opinião que foi dada pelo então presidente da República. É possível ainda perceber que a fala está destacada no texto por aspas. Então, aqui chegamos mais uma vez ao final da nossa aula, né? Eu vou fazer uma síntese do que foi falado durante a aula, né? Ler e compreender uma notícia, que foi trabalhado hoje, foi trabalhado também o diferenciar do fato e opinião, comparar notícia sobre o mesmo assunto. Então, chegamos ao fim dessa aula, né, professora Ana? Sim, terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham aproveitado, porque é um conteúdo bastante importante e pertinente, né, que faz parte do nosso dia a dia, né? As notícias, sejam elas, né, no meio digital, meio, né, impresso ou televisivo também, né? E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Jesus. Ai, Jesus.